Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Living a sacrificial life. Viver uma vida sacrificial, negar-se a si mesmo e esvaziar-nos de todas as coisas desse mundo para que possamos nos agarrar à verdade, aos propósitos de Deus e à sua vontade, não são temas populares. Hoje em dia, não se vendem muitos livros com base nas verdades bíblicas. Então, por que as pessoas deveriam abraçar esse caminho? Qual será a motivação para dizer, eu seguirei a Jesus, viverei uma vida como a que ele viveu, uma vida de negação, uma vida baseada em tomar minha cruz e seguir a ele? Qual a motivação para isso? Para responder essa pergunta, toma a tua Bíblia e abre comigo em Colossenses, no capítulo 2. Na semana passada, falamos sobre Paulo e sua mensagem a esta congregação, tanto a de Colossos como a de Laodiceia. E quando analisamos essas duas igrejas, elas se mostram diferentes. A razão disso é muito simples. Uma se apropriou dessa mensagem e a outra não. E isso me leva a perguntar, e você? Vai tomar essa mensagem com seriedade e viver uma vida de negação? Não viver para acumular, senão para dar? Dar a ti mesmo, dar dos teus recursos, ser uma bênção para outros, se envolver na vida de outras pessoas e fazer uma diferença com o reino de Deus em suas vidas? Deixa eu te dizer que, se você é suficientemente sábio e humilde, ambas coisas caminham juntas, sabedoria e humildade. Os orgulhosos não têm a sabedoria de Deus. E, se você é suficientemente humilde e faz isso, se compromete de coração com a verdade das Escrituras. Você precisa saber que nunca irá se arrepender e terás uma vida com um propósito eterno. As decisões que tomes por negar a si mesmo e cumprir o propósito de Deus serão uma fonte eterna de alegria e verás como o Espírito Santo te usa para impactar a outros para a eternidade. Por isso é que, se hoje você toma essa decisão, terás uma alegria por haver tomado por sempre e para sempre essa decisão. Como disse, toma a tua Bíblia e lê comigo em Colossenses capítulo 2, começando com o versículo 9. E aqui parece que ele está mudando de direção e que está falando de outro tema, e em certo sentido é assim. E o faz porque ele quer nos dar palavras de ânimo, quer nos comunicar verdades bíblicas que vão transformar a maneira como pensamos para que possamos estar de acordo com Deus e seguir ao Messias. Vamos agora ao versículo 9. Paulo já vem falando disso desde o capítulo 1, a partir dos versículos 15 e 16. Mas notem o que diz no versículo 9. Que nele, em quem? No Messias e Yeshua. E esse é um versículo importante que estabelece com precisão sua identidade. Quem é o Messias e Yeshua? Ou seja, quem é Jesus Cristo em verdade? Aqui diz que nele habita toda a plenitude da deidade. Agora, esta é uma palavra que deriva da palavra theos, que significa Deus em grego. Mas tem umas letras adicionais aderidas a ela, e estamos falando da mesma essência de Deus, a deidade, a divindade, a plenitude de Deus. E o que lemos aqui diz que nele habita toda a plenitude da deidade. Como? Corporalmente.
Assim que o que vemos ao estudar a vida do Messias é que temos uma expressão perfeita da mesma essência de Deus. E o Messias, para o tempo no qual habitou nesse mundo, o que fazia? Ele não vivia de acordo aos seus desejos. Como sabemos isso? Bem, observem o jardim Getsêmani e veja o que diz: não se faça a minha vontade. Nesse momento ele falava totalmente como homem. E o homem tem seus desejos. E o Messias, sendo filho do homem, é um exemplo perfeito para nós. Ele diz, falando ao seu Pai Celestial, que não se faça minha vontade, mas a tua. E isso é exatamente o que devemos aprender aqui, que o Messias, sendo plenamente Deus, mas fazendo-se a si mesmo carne humana, que fez como exemplo para nós. Esse que era totalmente Deus, onde habitava a plenitude da deidade. O que ele fez? Se submeteu ao plano do seu Pai. Ele foi à cruz e, da mesma maneira, deveríamos nos esforçar por seguir e obedecer nesse propósito de Deus, de levar a cabo a vontade de Deus nas nossas vidas. Vamos agora ao versículo 10. E vocês nele foram feitos completos. Bem, essa é uma palavra para plenitude e é a mesma palavra que vemos no versículo 9 que diz que nele habita toda a plenitude da deidade corporalmente. E diz no versículo 10, e vocês nele foram feitos cheios ou completos. Muito importante. Essa palavra grega está no tempo perfeito. O que significa isso? Nos fala de algo. Ele está falando aos cristãos. Algo que ocorreu no seu passado. É verdade agora e podemos dizer que continuará indefinidamente pela eternidade. Ou seja, ele está nesse processo. Ele o iniciou, o faz agora e continuará até o ponto em que todos sejamos feitos completos. Muito importante é observar que não somos nós que o fazemos. Nós nos submetemos à obra, ao ministério, ao batismo do Espírito Santo e quando obedecemos a Deus, isso se faz realidade na nossa vida. É o resultado, é sua obra. Assim que fomos feitos completos. Como? Nesse que diz aqui, que é a cabeça. Quem é a cabeça de todo poder e autoridade? Agora, eu marquei isso na minha Bíblia. Sublinhei e ressaltei. Esse Yeshua, ele é totalmente Deus. Toda a plenitude da deidade habita nele corporalmente e ele é a autoridade. Ele governa, ele é a cabeça, diz a Escritura, sobre todo o poder e autoridade. Sabe o que isso significa? É um chamado à obediência. É uma exortação a que nos submetamos e que caminhemos em fidelidade a Deus, ou seja, em obediência ao exemplo do Messias. Versículo 11. Em quem também vocês circuncidados, com uma circuncisão que não foi feita por mãos ao remover o corpo de pecado da carne na circuncisão do Messias. Quero falar sobre o termo circuncisão por alguns momentos. Há um indivíduo que, infelizmente, tem muito boa reputação, é muito popular e tem uma multidão de seguidores, mas ele é alguém que está minimizando o significado do Antigo Testamento. E a razão pela qual ele está fazendo isso é a seguinte: ele não acredita que o Antigo Testamento seja defensável. Ele considera que existem coisas no Antigo Testamento que simplesmente não podemos tomar com seriedade. Não podemos defendê-las, não podemos argumentar a seu favor. São coisas que nem mesmo possamos estar de acordo. Do que estou falando? Não faz muito tempo, estavam me entrevistando e a pergunta tinha que ver com a escravidão. Em algumas semanas, quando chegarmos ao final do capítulo 13 e começarmos o capítulo 4, vamos estar falando sobre a escravidão. Mas não devemos pensar na escravidão como uma perspectiva histórica ou da história da humanidade. Devemos compreender o que é a escravidão na Bíblia.
E você pode se perguntar qual é a diferença. É uma grande diferença. Quando lemos as Escrituras, a escravidão na Bíblia se produzia quando alguém entrava em um compromisso. Usualmente estaríamos falando de um compromisso financeiro e não podia cumprir sua parte do acordo e simplesmente não podia pagar. Então, o que faziam? Eles, como castigo, mas também como maneira de reabilitação, eles viriam e serviriam ao seu credor. Eles fariam esse serviço por um tempo determinado, e esse credor, a quem chamaremos amo. Esse amo agora era responsável por essa pessoa. Ele não era uma propriedade, ou seja, esse escravo não podia sofrer violência, não se podia usá-lo, não se podia humilhá-lo. Não se poderia usá-lo como objeto e fazer o que te desse vontade, porque essa não é a escravidão bíblica. Biblicamente sabemos algo, que se esse amo não cuidava, não provia, não protegia esse escravo, tinha que liberá-lo e a dívida estaria totalmente perdoada. Biblicamente falando, a escravidão não tinha nada que ver com esse horrível episódio que vimos na história americana da escravidão, com cidadãos americanos dominando sobre outra raça de pessoas. Isso era uma abominação a Deus. Não é o que estamos falando aqui. Assim que quando vemos as Escrituras, devemos entender que o contexto é muito importante. Vemos a passagem e o que diz aqui, e estamos falando da circuncisão. Por quê? Porque a menos que entendamos o Antigo Testamento, não poderemos compreender o Novo Testamento. A circuncisão. Muitas pessoas dizem que isso não é nada relevante nos nossos dias. Mas sim, é relevante, porque nos fala da verdade de Deus. O que é a circuncisão? Muito simples. A circuncisão é a morte da carne. É o que ela exemplifica, o que ilustra, e realmente, a menos que a entendamos, não vamos compreender o que Paulo nos quer ensinar. Vejamos novamente o versículo 11. Nele vocês também foram circuncidados, com uma circuncisão que não foi feita por mãos. Assim que não falamos de uma circuncisão física, senão que espiritual. E do que se trata? Remover o corpo do pecado da carne. Ele nos está dando esse exemplo perfeito. É um símbolo do pacto com Abraão. Abraão foi circuncidado, e aqui vemos que não está vinculado à lei de Moisés, ainda que forma parte das 613 leis de Moisés, mas simboliza o pacto abraâmico, que era um pacto de fé. A fé é a semente de Abraão, que, como diz Paulo em Gálatas 3,16, é o Messias. Então, como resultado da salvação, eu atravesso a circuncisão do Messias, a qual é, vejam o que diz aqui, a qual é a morte, a remoção. Diz, a remoção do corpo de pecado da carne mediante a circuncisão do Messias. Versículo 12. Agora, ele salta e une a circuncisão com o batismo, entendem? Não podemos compreender corretamente o batismo se não entendermos a circuncisão. Existe uma relação entre ambas. E diz, mediante a circuncisão do Messias. Pois como fazemos isso e do que se trata? Qual o sentido prático disso? Isso é o que faremos agora. Diz o versículo 12, tendo sido sepultados com ele no batismo. O que é o batismo? Morte, sepultura e ressurreição. Nos fala do ministério do Messias. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, o primeiro dia da semana. Assim que esse batismo nos fala sobre a obra do Messias, e a obra do Messias produz a morte da carne, de maneira que já não me sirva a mim mesmo, senão que sirva ao Deus vivente. Versículo 12. Tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também vocês foram ressuscitados através da fé na obra de Deus, aquele que o levantou dentre os mortos. E vocês, estando mortos em suas transgressões e no prepúcio ou na circuncisão da sua carne, o que ele fez? Diz que ele deu-lhes vida juntamente com ele e com graça.
é uma palavra para perdão, mas a palavra graça aparece ali. Com graça, ele perdoou todas as suas transgressões. Essa é uma grande passagem das Escrituras. Nos fala da circuncisão, a morte da carne. Como se produz? Pelo ministério do Messias. Sua morte, sepultura e ressurreição através da qual encontra o perdão. E esse perdão, a evidência desse perdão é que já não vou viver na carne. Te pergunto algo: você está manifestando a circuncisão do Messias na tua vida? A morte da carne, que você já não vai viver nunca mais. Voltamos ao que ele dizia anteriormente, que não vamos viver nesse corpo de pecado da carne. Vejam que vamos terminar vivendo na carne ou no espírito. Não existe uma posição intermediária. E é só pela circuncisão do Messias. E como a entendemos? Sua morte, sepultura e ressurreição, que testificamos de nossa fé quando fomos batizados com água, de modo que já não vivamos na carne, senão que vivamos, e aí é onde vamos, no Espírito. Diz, fomos ressuscitados, e essa ressurreição tem que ver com uma nova vida. Uma vida que se produz por meio do batismo, não de água, senão que um batismo de Espírito. Nos convertemos em morada do Espírito Santo, somos ressuscitados. E o que é importante para nós? O perdão. Ele perdoou nossos pecados, de maneira que já não vivamos em pecado, senão que ao contrário. O quê? Bem, notem algo mais. Isso vai ficando cada vez melhor. Diz aqui, tendo cancelado. E utiliza essa frase, aquilo que estava contra nós, os decretos que foram escritos, os quais eram adversos a nós. Isso é o que ele está dizendo. O que foi cancelado são todos os decretos de juízo, de morte e de maldição. Todos eles foram anulados. Não vamos a ser malditos por Deus. Não vamos ser aniquilados por Deus. Mas, ao contrário, teremos uma nova vida. Uma vida que está empoderada pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está relacionado com a ordem de Deus. E essa ordem de Deus é vista em seus propósitos, na sua palavra, em suas instruções, em suas leis, nos seus estatutos, nos seus mandamentos. Isso não deveria ser controverso. Ali é onde encontramos suas expectativas sobre o que ele quer que eu faça. Toma isso dessa maneira. O Messias veio a esse mundo com uma ordem, que ele entregasse sua vida, e nós, sendo salvos, nos convertemos em pessoas que agora temos um chamado em nossas vidas, e esse chamado está baseado nas instruções de Deus, e, portanto, temos uma motivação. Por que devo me submeter a ele? Pelo que ele fez. Ele cancelou todos esses decretos escritos que estavam contra nós, que nos eram adversos, e tirou isso do nosso meio. E como ele fez isso? Notem o que ele diz no versículo 14, cravando-lhes sobre a cruz. O que ele cravou sobre a cruz? Todas as coisas que eram contra nós. Mas sabem o que ele não cravou na cruz? A vida e as bênçãos. Uma nova vida. Uma vida eterna e bênçãos. Agora, as bênçãos são o resultado da obediência. Isso é tão controverso e não entendo por que segue sendo hoje em dia e as pessoas tropeçam com isso. É através da minha obediência que recebo as bênçãos de Deus. Isso é algo que era afirmado no Antigo Testamento e é certo no Novo Testamento. Disso nos fala Paulo, quando nos diz, tal como vocês receberam o Messias, o Senhor, caminhem nele. Deus tinha o Evangelho. O Evangelho é a proclamação que fomos chamados a obedecer. O que isso significa? Recebê-la. Receber essa verdade e aplicá-la em nossas vidas. Assim que todas essas coisas foram cravadas na cruz. E qual foi o resultado disso? Vejam o versículo 15.
o fato da cruz, e mencionamos que a cruz é poder. Quando aceitamos a cruz pessoalmente em nossas vidas, sabendo que ele morreu nessa cruz por mim, meus pecados foram derramados sobre ele. Meus pecados foram julgados na sua morte. Meus pecados foram redimidos pelo derramamento do seu sangue sobre a cruz. O que isso faz? Versículo 15. Quando você entende o versículo 15, isso literalmente pode mudar a sua vida. Aqui vemos uma palavra para retirar, usualmente retirar as vestimentas. Mas aqui está falando, e provavelmente a melhor forma para traduzir isso seria com o conceito de desarmar. Porque existem armas que se apontam para nós, formadas contra nós. E é através do poder da cruz que essas armas, essas autoridades, esses poderes. E entenda algo, a Escritura diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso significa que não lutamos contra carne e sangue, senão que estamos em uma guerra espiritual. E o que as Escrituras dizem aqui? Vejam o versículo 15, por meio da suficiência da cruz, do poder da cruz. Ele desarmou aos poderes, autoridades. E essa palavra para autoridade, para principados e coisas assim, demoníacos em essência, implicam que estão contra nós. Sem que nos aferremos à cruz, eles estariam vivos e poderosos contra nós. É somente pela cruz que eles ficam desarmados. São despojados dos poderes contra nós. Já não têm poder ou autoridade alguma sobre nossas vidas, desarmando os poderes e autoridades e o expondo-os publicamente, triunfando. Ele triunfou sobre eles. E como ele triunfou sobre eles? Aqui está o detalhe. Qualquer pessoa, você e eu, podemos triunfar e compartilhar essa vitória. Mas essa vitória está baseada no quê? Nele. Não perca a mensagem. Isso é fundamental para viver uma vida que agrada a Deus. Regressamos e nos damos conta de algo. Deus dispôs de maneira perfeita do meu pecado, quando morreu na cruz e derramou seu sangue, de maneira que eu não siga no pecado. E o que é pecado? É a violação das instruções de Deus. Devemos entender isso. E por isso é que se nós dizemos, caminhemos em amor, sim, devemos caminhar em amor, mas o problema é que não sabemos o que é o amor. E aqui surge algo que é muito controverso. Não faz muito tempo, estava falando em certo país, não é Israel. E normalmente os israelitas entenderiam isso devido à sua herança, mas a maior parte do mundo não o entende. Ouvimos o termo mandamentos. Isso é uma carga, algo ruim, sem validade, um jugo do qual fomos liberados. Mas aqui está o problema. Quando vemos os mandamentos, há dois que, de certa maneira, caracterizam ou descrevem aos demais. E esses são: amar a Deus com todo o seu coração, alma, mente e forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E alguns pensam, se cumpro esses dois, me desfaço dos outros 611. Mas não. Os 611 nos ensinam como fazer essas duas coisas. É a direção desses dois mandamentos. Nos ensinam como amar a Deus e como amar uns aos outros. Os mandamentos estão enraizados no amor. Então, não desejo pecar. Eu não quero violar a palavra de Deus, as instruções de Deus. Eu quero seguir suas instruções, sabendo que tudo o que está contra mim foi vencido na cruz. Vamos de novo ao versículo 15. Tendo despojado aos poderes e autoridades. E muitos eruditos, se você faz um bom estudo disso, são poderes e autoridades de um domínio espiritual, mas eles podem usar coisas físicas também. Mas a origem aqui é espiritual.
Eu diria que é uma origem demoníaca, imunda, satânica. É através da cruz, do poder da cruz, do juízo que teve lugar na cruz, que esses poderes e autoridades foram desarmados e foram expostos publicamente. E a seguinte palavra é tendo derrotado. É a palavra para triunfo, tendo triunfado, ou seja, triunfamos sobre eles. Como? Notem o final do versículo 15. Nele. Uma e outra vez vemos isso. Paulo não pode avançar muitos versículos sem regressar a esse nele. E é aí onde temos nossa vitória. Ali é onde temos acesso ao poder. Ali é onde encontramos o conhecimento, a visão, o conselho do Espírito Santo. Quando estamos nele. E quando estamos nele, temos essa mesma mentalidade, que ele veio a esse mundo com o fim de entregar sua vida, sabendo que o reino estava no horizonte. E faremos o mesmo. Não viveremos pensando na acumulação. Não viveremos enfocados em lograr coisas. Essas coisas elementares a esse mundo, senão, ao contrário, viveremos pensando em como podemos dar do que Deus nos deu com o fim de impactar a outros. Nosso tempo, o que Deus nos tem ensinado, nossos recursos para abençoar pessoas que estão em necessidade física e em necessidade espiritual. Que possamos ser instrumentos de justiça, que estas pessoas sejam transformadas, que recebam essa mesma bênção de que todos os decretos adversos que foram escritos contra eles sejam cravadas na cruz para que tenham liberdade. Como? Nele. Não me canso de enfatizar o suficiente o quão importante é essa palavra, nele. Se você quer estar nele, você deve seguir vivendo sua verdade. Se você quer estar nele, deve receber o Evangelho. Todas essas coisas são pré-requisitos, de maneira que possamos estar nele para recebermos dos seus recursos, sua provisão, e assim enfrentar a guerra espiritual com êxito, e manifestar sua glória por todos os lugares que chegarmos. Esse é o nosso chamado. Bem, terminou o nosso tempo. Até a próxima semana e que Deus os abençoe ricamente. Until next week, may God richly bless you. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.